Hoje, o grande desafio é isso, porque o Brasil em extensão territorial é muito grande e o grande desafio é você se locomover dentro desse território, porque o peixe é muito sensível, né? Então a validade dele é muito curta. Mesmo com 10% mais barato congelado, o meu fresco, ele era 7 vezes maior do que o congelado, porque o cliente tem a preferência ainda por peixe fresco. Só que é uma cadeia muito complexa. E aí, eu visito muito Ceasa na madrugada. Eu faço isso ainda, tá? É mesmo? Eu como comprador, como aprendi sendo comprador, eu vou no Ceasa de madrugada. Olá, pessoal. O head de compras do Carrefour vai no Ceasa de madrugada. Eu vou. Nós estamos falando que na Semana Santa nós vendemos uma média de 70 bitrucks com 20 toneladas. Tá brincando? Fomos até a plataforma, que o Fernando sinalizou, fomos na plataforma na madrugada, acompanhar recebimento, verificar a qualidade do peixe que estava chegando para a gente. Então, toda a parte de alinhamento com todas as áreas, ela é extremamente importante. Eu acho que isso que a gente fez bem também. Então, aquele cliente que ele está ali próximo à sua residência, ele quer praticidade. Gente, o peixe é light, é saudável, e o peixe é a proteína mais saudável, tanto para quem quer ter uma qualidade de vida, para quem quer emagrecer. O peixe ele vai estar sempre na lista de compra, não tem como sair. Porque de 3 pessoas que chegam num supermercado para ser contratado, cara, a opção das 3 pessoas é ir para qualquer outro setor, menos a peixaria. Então é uma dificuldade muito grande de mão de obra. Então eu vejo um desafio gigantesco. Se a gente não olhar isso com bons olhos, a gente tem provavelmente no futuro um fim de peixarias frescas. Toda a peixaria, os peixeiros, internamente a gente tem um grupo chamado Eiros. Cara, a gente criou o Eiros, que é dentro da loja, pessoas que querem oportunidade de ser eiros dentro de peixaria, peixaria, açougue, padeiro e peixeiro. E aí ele vai para uma escola de eiros nossa, que o Carrefour criou. Ele fica lá um período aprendendo toda a parte técnica e depois ele já volta para o setor como peixeiro mesmo, tá? Fruto é crescer cada vez mais a peixaria do Brasil. Vou fazer uma pergunta direta. Peixaria fresca vale a pena? Vale. Pessoal, estamos aqui gravando mais um episódio do podcast Seafood Brasil, hoje com 2 convidados ilustres, né? Fernando Vieira de Souza, que é conhecido também como Fernandinho do Carrefour. O Fernando, ele é head de peixaria do Carrefour e ele trouxe aqui uma companhia ilustre também do Ademilson Alves Ferreira. O Ademilson, conhecido como Dema, né? O comprador de peixaria congelado. Pessoal, um prazer muito grande ter vocês aqui. Muito obrigado por terem vindo até o nosso estúdio. O prazer é nosso pelo convite, estar aqui podendo participar e contribuir. O pescado é uma coisa sensacional. Maravilha. Obrigado, Fernandinho. Obrigado, Dema. O prazer também é todo meu estar aqui, presente, poder contribuir um pouco com a nossa experiência. Então é sempre um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Eu queria começar tratando um pouco da experiência mesmo de vocês. Vou começar com o Fernandinho. Quantos anos de Carrefour, especificamente? 25 anos de Carrefour. E quantos anos de varejo? 25. Então, 25 anos. 25 uma anos vida dedicada ao varejo e Carrefour. Comecei no Carrefour com 20 anos de idade. Comecei como auxiliar. Posso contar um pouquinho antes? Claro, quando você quiser. Então, eu sou do interior do Goiás, uma cidade chamada Cristalina. Cristalina. Peixe, só tinha visto peixe de rio. E aí, saí do quartel, falei, o que eu vou fazer, né? Tinha um parente aqui em São Paulo, falou, vem passar uma semana aqui. Aí eu vim. Como eu sou um cara muito ativo e eu não gosto de ficar parado, com uma semana eu falei, vou ficar mais uma semana. Eu falei, não quero ficar parado. E aí eu tava indo, dando a volta, eu passei no Carrefour, falei, cara, que coisa linda, passei na frente da peixaria, coisa espetacular. Falei, cara, olha que mundo de peixe bonito. E nem sonhava que ia trabalhar, né? Quando eu tava saindo da loja, sou muito comunicativo, comecei a falar com o segurança que estava na portaria. Ele falou, tá precisando de gente para contratar aqui. Aí eu fui falar com o gerente, ele falou, você quer trabalhar? Eu falei, quero. Ele falou, então vem amanhã. Aí eu fui no dia seguinte, ele falou, você quer trabalhar mesmo? Faz uma ficha aqui, naquela época você entrava pela agência, fiz uma ficha, levei, ele falou, amanhã você pode vir às 8, 6 da manhã. Aí eu falei, vou trabalhar uma semana, pegar um dinheirinho, volto pro Goiás, né? E aí eu comecei a entrar naquele mundo de peixaria, como auxiliar, e aquele negócio foi me encantando. E aí passou-se 1 ano, 2, com 3 anos eu virei peixeiro, eu falei, nossa, fui promovido. Aí o salário, eu falei, nossa, isso aqui eu não ganho lá no interior.
E aí comecei a trabalhar, virei gerenciador. Depois de mais 5 anos eu virei trainee, gerente. Tá. E aí minha carreira foi deslanchando dentro do Grupo Carrefour. Sempre, nesses 25 anos, sempre oriundo de peixaria. Toquei outras áreas, mas sempre foi peixaria. Tive a oportunidade de desvincular da peixaria e ir para outras áreas, mas nunca quis, porque eu acho que o mundo do pescado é um negócio fantástico. Pois é, você virou peixeiro de vez, né? Cheio de escama aí na pele. Virei peixeiro. E aí eu fui gerente de peixaria, fui gerente de peixaria formadora. Aí comecei a me encantar com a parte de formar as pessoas, ensinar elas sobre o mundo do peixe. Perfeito. E aí eu fui 3, 4, 5 anos como gerente de formador. Depois eu virei formador regional, onde eu cuidava de uma região aqui de São Paulo. Depois de um certo 2, 3 anos, eu virei gerente nacional de formação. E eu cuidava da formação no Brasil inteiro sobre pescados. E aí eu consegui ampliar o meu conhecimento, porque eu comecei a conhecer desde o norte ao sul as suas regionalidades. O peixe consumido no norte, o peixe consumido no sul, da onde que vem a maioria do sortimento do pescado consumido no Brasil hoje. E para fechar o ciclo, eu vim para a área comercial, para gerente de compras, onde eu ampliei meu conhecimento, peguei todo o conhecimento que eu tinha da base de formação e consegui colocar na área de compras. E nisso já são 25 anos. Perfeito. Já vamos voltar já para alguns pontos que você falou que eu quero tocar, principalmente a questão da formação, que é muito importante. Mas antes vamos acompanhar aqui um pouco da trajetória dele. Bom, minha trajetória iniciou em 2006, no grupo Walmart, quando o Walmart estava aqui no Brasil. Então eu também comecei desde a base, comecei como auxiliar administrativo dentro da companhia. E logo em seguida surgiu uma oportunidade para trabalhar na área de supply, na área de abastecimento de toda a cadeia. E aí eu comecei como analista júnior, depois fui promovido para analista pleno, analista sênior, logo em seguida coordenação, logo em seguida depois gerente. Então, de todo esse trajeto da minha história profissional, eu cuidei de várias categorias. Eu iniciei minha trajetória dentro do perecíveis, olhando a parte de congelados, PAS, o perecíveis, o açougue. Passei uma temporada cuidando de automotivos, uma temporada cuidando de bazar, uma temporada cuidando de bebidas, ali onde teve um maior desafio ali na minha carreira. Eu era gerente de abastecimento de bebidas quando veio a pandemia, então ali a gente teve que reaprender muitos fatores, tanto pessoais como profissional, então acho que ali foi um grande desafio na minha trajetória profissional. E aí logo em seguida o grupo Walmart saiu do Brasil, veio a aquisição pelo grupo Big. Fiquei também fazendo a parte de abastecimento da categoria de açougue. E logo em seguida teve a aquisição pelo grupo Carrefour. Então estou agora na categoria no comercial, então sou responsável pela categoria de peixaria congelado. E assim, trabalhar com a enciclopédia aqui com o Fernando, estou aprendendo muito com ele aí, então acho que esse é um pouco da minha trajetória profissional. Maravilha, você está bem acompanhado aí. Isso se torna uma troca de experiência, porque ele conhece muito a área de logística, supply, e a gente vai trocando essa experiência, né? Eu passando um pouco do conhecimento do peixe, ele me passando um pouco do conhecimento da logística, transporte, que isso é fundamental, é um conjunto. Claro. Sem os dois não funciona, e o negócio está bem encaminhado. E eu costumo brincar com o seguinte, que eu falo um pouco muito, porque passei muitos anos na formação dando treinamento, então se deixar, eu falo. Você fala mesmo. Mas estamos aqui para falar mesmo. E só para concluir um pouquinho, nesses 22 anos, aí há pouco menos de um ano, eu assumi como head da Peixaria Nacional, onde a gente consegue olhar todo o Brasil e a sua regionalidade. A gente tem aqui a central nossa, que é em São Paulo, mas nós temos as nossas células regionais também. Vou aproveitar esse ponto, que eu acho que é um tema que os dois podem comentar um pouco, justamente o que você falou sobre a logística, a supply chain, né? O Carrefour é uma rede que tem capilaridade nacional, né? Tem lojas em todo o Brasil, e quando se trata de pescado, você tem vários desafios aí para conseguir ter esse sortimento nas lojas, né? Então a minha pergunta vai justamente em função disso, assim, como aproveitar a experiência dele também para o supply e a tua própria experiência com o pescado, os fornecedores de pescado e as diferentes características aí do Brasil inteiro, né? E também as cadeias produtivas que são muito diferentes de cada produto. Como fazer com que exista peixe de qualidade em toda a rede, no Brasil inteiro? Hoje o grande desafio é isso, porque o Brasil em extensão territorial é muito grande, e o grande desafio é você se locomover dentro desse território, porque o peixe é muito sensível, né? Então a validade dele é muito curta. Então, dependendo para onde vai, você vê, para o norte, eu mando peixe para Manaus, eu mando via aérea. O peixe fresco, ele sai daqui. O peixe, ele trabalha com peixe, falar um pouquinho de Manaus,
Ele tem o peixe regional, que é o peixe de extrativismo, como pirarucu, tambaqui, jaraqui, que são peixes das regiões, típicos da região. Sim. E aí, ele trabalha, se você for em Manaus, você vai ver que ele tem salmão, ele tem sardinha fresca, você vai ver que ele tem tainha. E a sardinha dele é tão fresca quanto a nossa, que é pescada aqui no sul. Aí você vai falar assim, pô, como ele tem uma sardinha tão fresca? Porque a gente decidiu prezar pela qualidade, pelo frescor, a gente manda via aérea. Então, peixe que sai daqui para Manaus, ele vai via aéreas. E acho que o principal ponto sobre tudo isso é a velocidade. Então, é uma cadeia muito curta de espaço de tempo de validade do produto. Sim. Então, você tem que ter uma velocidade, caso contrário, você vai ter perdas daí no meio do caminho. Perfeito. Bom, esse é um aspecto, né, dessa complexidade toda que é trabalhar com pescado. Agora tem outro aspecto muito importante, que é a questão do resfriado e do congelar, né? Você, como head da peixaria, você cuida de tudo que envolve o pescado, não é só peixe fresco, não é só congelado, tudo que é pescado, inclusive pescado importado, pescado, bacalhau seco salgado, por exemplo, tudo que é pescado, nadou, morreu, está na mão do Fernandinho, é isso, a responsabilidade é tua. Isso, sim, toda a responsabilidade, claro que a gente sempre faz em conjunto com o time, porque sem o time não faz nada, né? Claro. E o Dema é um exímio conhecedor da área de supply que tem apoiado muito, pegou a cadeira de congelado, domina muito, tanto nacional como importado, e a gente consegue olhar o todo. O nosso hoje trabalho, nosso sistema de trabalho, por exemplo, São Paulo, a gente tem um trabalho muito forte em compra de fornecedores de peixe fresco, tanto extrativismo como cativeiro, e a gente consegue abastecer alguns estados. Então hoje eu consigo abastecer Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso. Isso pela velocidade, para chegar com frescor e tudo mais. Alguns estados mais longínquos como Centro-Oeste, Nordeste e Manaus, aí a gente trabalha muito a regionalidade, porque a gente busca muito o que tem na região, que é a força daquele local. Por exemplo, Centro-Oeste. Com o Centro-Oeste, a população, tanto do Centro-Oeste, Brasília, Goiás, aquela região em torno, eles consomem muito peixe de rio. Tilápia, tambaqui, pintado. Então, é o carro-chefe daquela região. E a gente tenta buscar muito essa regionalidade para dar força para a região. Então, a composição do teu mix depende da região, depende da disponibilidade dos produtos, das espécies, né? E também um pouco do gosto do cliente ali da loja. Um pouco do gosto do cliente, porque, por exemplo, Centro-Oeste, consumo muito forte. Ele consome peixe de extrativismo, mas não na mesma proporção que ele consome o peixe de rio. Então, se ele tem essa proporção, por que não trabalhar? E é onde a gente pega a regionalidade. Então, vamos trabalhar mais forte esses peixes, vamos ter os demais, que são como fundo de sortimento, mas como a gente chama commodities, que são os itens mais fortes de venda, são os de destaque. Perfeito. Isso traz muita positividade, tanto na venda e na fidelização do cliente, né? Dema, aproveitando a tua experiência em outras cadeias, né, o que você trouxe, que você aplica hoje claramente no pescado? O que você pode buscar aí? Você teve experiência com outros perecíveis, experiência com bebidas e tal. Como é que isso te ajudou hoje a resolver os problemas da peixaria? Por um lado, existem os problemas práticos e por outro lado, existem problemas sistêmicos. Então, acho que com a minha bagagem que eu tive em outras categorias e hoje, por exemplo, como eu cuido de peixaria congelada, ela é código de barra, diferentemente dos produtos do que o Fernando olha no contexto geral. Então, os produtos de código de barra, ele é mais fácil gerenciar. Então, eu consigo setar sistemas para poder já fazer um abastecimento automático. Então, utilizando a minha experiência, a gente conseguiu centralizar fornecedores dentro aqui de São Paulo, fazer uma negociação única por aqui por São Paulo para ter ganho de custo, para conseguir espalhar pelas regionais também. Então, acho que isso é um benefício que a gente tem fazendo algumas negociações aqui dentro de São Paulo. Perfeito. Voltando para a peixaria fresca, vou fazer uma pergunta direta. Peixaria fresca vale a pena? Vale. Vou te falar um pequeno dado. Isso muda também de regionalidade para regionalidade. São Paulo, consumo do pescado versus o congelado. Hoje, a nossa venda, quando eu pego a venda toda, 65%, 60% é peixe fresco, 40% é congelado. Em São Paulo? Em São Paulo. Estado de São Paulo. Quando eu pego o estado de São Paulo, quando eu pego hoje de todos os estados, eu poderia dizer que 65% de todos os estados, 65% da venda é peixe fresco. E aí, o diferencial, isso se torna um grande diferencial. Por quê? O cliente ele consome o peixe congelado, mas o cliente habitual a consumir peixe quer o peixe fresco. Ele quer olhar o peixe, ele quer ver sendo cortado o peixe,
É diferente quando você coloca um filé de tilápia e você tem um filé de tilápia fresco, ou quando você coloca um peixe congelado e você tem um peixe fresco. Eu vou dar um exemplo, salmão. Eu trabalho com salmão fresco e congelado. Esse período nem tanto, mas há 2 anos atrás eu trabalhava com salmão com o mesmo preço. Os dois tinham o mesmo preço. Em alguns momentos o congelado, ele tinha um preço de 10% mais barato. Mesmo com 10% mais barato o congelado, o meu fresco, ele era 7 vezes maior do que o congelado. Porque o cliente tem a preferência ainda por peixe fresco. Só que é uma cadeia muito complexa. Diferente do congelado, que hoje é trabalhado muito na indústria, é processado, o peixe congelado, tanto de extrativismo como o de cativeiro, ele é comprado no momento certo, com preço bom. Você trabalha o produto, você congela, você tem um shelf de 12 até 18 meses. O peixe fresco, ele é muito sazonal. Do meu sortimento que eu trabalho hoje, falando de peixaria fresca, 70% é extrativismo, 30% é cativeiro. O cativeiro, quando você negocia e você compra, você tem, ele é linear. Você não tem a variação de preço. Você tem, mas ele tem uma prévia. Ó, daqui a um mês eu vou alterar o preço porque a ração subiu, porque tem um aumento na exportação, mas ele é muito linear. Ele não foge muito. Mas só uma coisa, você está falando de peixaria fresca ainda. Esse 70-30 é peixaria fresca. Peixaria fresca. Estamos falando do peixe fresco. Então, quando você pega o cativeiro, ele é linear. O peixe não muda muito, mas o extrativismo é o grande diferencial do negócio. Porque é o seguinte, hoje a corvina ela custa 10, amanhã ela custa 20. Porque é a lei da procura e demanda. O barco sai para pescar, pesca muito, o preço cai. O barco sai para pescar, pesca pouco, o preço sobe. E aí eu visito muito Ceasa na madrugada. Eu faço isso ainda, tá? É mesmo? Eu como comprador, como aprendi sendo comprador, eu vou no Ceasa de madrugada. Olá, pessoal, o head de compras do Carrefour vai no Ceasa de madrugada. Eu vou. Você que é comprador, que está começando agora, acha que não pode se sujar muito, aprende com o exemplo do Fernandinho. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque o cativeiro que eu falei, ele tem um preço linear. O extrativismo ele sobe e desce. Então a importância do comprador tá ali sempre olhando. Então, o cara do Ceasa está me passando os custos? Ok. Em alguns momentos na semana eu boto a botinha, chego lá 3 horas da manhã, acordo 2 horas, chego lá 3 e eu olho. Preço que está na pedra. Pô, tá dentro do que eu estou comprando. Olha a qualidade, olha o frescor, olha a variedade, tudo isso pensando no consumidor final que é o cliente. Isso traz toda a diferença para nós. Por quê? Quando o cliente olha hoje a peixaria do Carrefour, eu acredito que vocês já foram lá, cara, a gente tem uma imensidão de sortimento, uma variedade de sortimento, qualidade, frescor, e faz toda a diferença. Por quê? Porque o cliente ainda procura o fresco. O congelado, ele faz a sua parte, sim, é importantíssimo, porque tem produto que o período de defeso que a gente tem, porque ele é congelado, tem produto que a gente trabalha na indústria congelado, mas o fresco ainda é um diferencial muito grande para o varejo. Posso colocar até um ponto aqui? Hoje surgiu muitos atacados no Brasil, né? Várias redes de atacado com nomes diferentes. Que não tem peixaria fresca. Que não tem peixaria fresca. Surgiu também, hoje aumentou muito as redes de proximidade e os supermercados que há 2, 3 anos atrás a gente vinha falar, cresceu muito, que é a regionalidade. Os supermercados regionais vêm crescendo muito. Mas eles têm uma boa padaria, eles têm um bom açougue, eles têm um bom hortifruti, uma boa salcharia, mas eles não têm peixaria fresca. E o peixe fresco se torna um grande diferencial nisso. Porque o cara que vai lá, eu quero comprar um salmão fresco, eu quero comprar um tambaqui fresco, eu quero comprar uma tilápia fresca. Ele não vai no atacado, ou ele não vai numa rede pequena. Ele vai, vou no Carrefour comprar. E uma hora que ele entrou dentro do Carrefour, ele não vai pegar só o peixe. Ele vai pegar o coentro, um leite de coco, vai pegar um vinho. Já estou aqui dentro, eu vou pegar mais alguma coisa. E isso complementa a cesta. Perfeito. Então, peixe fresco faz toda a diferença. Peixaria fresca vale a pena, já está respondido. Bom, aproveitando que você falou de um dos temas, você trouxe a sazonalidade, né? Então, a maior sazonalidade acabou de passar, a Páscoa, né? Como é que foi a Semana Santa para vocês? Cara, foi muito boa, mas a gente bate num desafio, daqui a pouquinho eu vou falar desse grande desafio da peixaria hoje, mas assim, acho que olhando o cenário hoje foi muito bom, foi muito positivo, com toda a dificuldade que a gente teve de mão de obra, que isso é o calcanhar de Aquiles hoje das peixarias no Carrefour, no Brasil. Posso dizer, não só no Carrefour, mas no Brasil. Mas assim, olhando em números gerais, foi muito positivo. Crescemos venda, crescemos volume. Então trouxe para nós uma grande diferença. Eu vou trazer um pequeno número aqui, falando em peixe fresco.
Nós estamos falando em número de carreta da Semana Santa, um bitruque de 20 toneladas, nós estamos falando que na Semana Santa nós vendemos uma média de 70 bitruques com 20 toneladas. Tá brincando? 140, tô bem de conta, 140 toneladas, hein? Não, dá um pouquinho isso? mais. Ah. Pode fazer conta aqui? Pode, na hora. Pode tudo. Ah, então maravilha, que nós estamos em casa. Mas isso então. nós estamos falando de várias espécies. Total, Tá, total. Todo o volume que você tinha. Total. Nós estamos falando aqui 70 vezes 20. Isso aí. 1.400 toneladas. 1.400 eu coloquei isso no Liquidin, tá no Liquidin. Eu coloquei, falando sobre um pouquinho da Páscoa, e eu coloquei que nós fechamos ali uma média de volume da equivalente a 70 bitruques com 20 toneladas cada um. Impressionante. Então você diria que esse foi o maior volume que vocês já venderam na... Foi Histórico o maior volume histórico vendido. Por que isso? Falando um pouquinho do peixe, e eu posso dizer, porque estou há 25 anos nisso, eu acho que o peixe ele vem cada dia ganhando força no mercado. Há uns anos atrás, há 8, 10 anos atrás, nunca se falava em saudabilidade, a gente não falava em qualidade de vida, não se falava muito sobre isso. Então, o peixe, ele era um pouco esquecido. E eu vejo que, de 10 anos para cá, ele vem ganhando muita força. Ganhando força de uma maneira muito forte, porque hoje tem muitos canais na televisão aberta, no canal fechado, que fala muito sobre saudabilidade, qualidade de vida. Nunca falou sobre longevidade, igual se fala nos últimos anos para cá. Uhum. E não tem como falar em longevidade, qualidade de vida, sem falar em alimentação. E quando se fala em alimentação saudável, não tem como falar do peixe. O peixe é a proteína mais saudável que tem. Então, hoje, ganhou muita força. É o cliente que vê, a dona de casa que vê uma reportagem sobre peixe, porque peixe é saudável, ela quer comprar o peixe. Os pais que tentam introduzir desde pequena o peixe para a criança porque é saudável. Você vai em restaurante japonês, você vê criança comendo. É o novo rodízio de pizza. Na nossa época era o rodízio de pizza. Hoje eu tô aqui. Meu filho tem 13 anos. O meu filho com 6 anos já comia sashimi, sushi. Meu filho, ele fala, pai, quero ceviche. Tudo dele é ceviche. Haja dinheiro, porque eu faço ceviche, ele come quase tudo. Então, mas só que eu já estou introduzindo uma saudabilidade. Ele, quando crescer e ele constituir a família dele, ele já vai ter isso enraizado, que ele fala assim, pô, o consumo de peixe vai estar garantido. Claro. Então, isso é um diferencial muito grande. Muito bom. E aí, até complementando também, acho que como gerenciar tudo isso em uma semana só. Então, o Fernando deu um dado aí que praticamente ele acontece na última semana. Uhum. A gente tem todo o período da quaresma, mas na última semana ali é o que vai acontecer. Da venda e de fato do público que vai estar procurando muito esses produtos. Então acho que a gente teve uma boa parceria de planejar. Então eu, como responsável por peixaria congelada, eu não queria disputar em nenhum momento a minha logística, toda a parte de trabalho perante a peixe fresco. Então a gente conseguiu antecipar todas as compras. A gente teve um pequeno gargalo, acho que vocês devem saber, mas na parte de bacalhau... Sim, então, todo mundo mencionou isso. O bacalhau, de fato, matéria-prima sumiu, né? Exatamente. E felizmente nós tínhamos um plano B debaixo da manga, então a gente conseguiu ter um êxito tremendo, trazendo muitos commodities para dentro das lojas. Então acho que um maior êxito mesmo que a gente teve também foi trazer o commodity, a gente conseguir fazer um bom abastecimento antes de tudo isso acontecer, todo esse problema com o bacalhau. Então, acho que isso foi um ganho tremendo que a gente teve. A gente acabou não internamente disputando a nossa logística. Então, acho que fomos até a plataforma, como o Fernando sinalizou, fomos na plataforma na madrugada, acompanhar recebimento, verificar a qualidade do peixe que estava chegando para a gente. Então, toda a parte de alinhamento com todas as áreas, ela é extremamente importante. Eu acho que isso que a gente fez bem também. E aí o reflexo disso foi que congelado também cresceu. Crescemos, tanto fresco, não, o conjunto, tanto fresco como congelado. Esse número que eu falei do volume do peixe fresco foi fresco, mas o congelado também, mesmo com toda a dificuldade do bacalhau, e aquilo que o Derma falou, estrategicamente você tem que pensar na Páscoa com 8 meses antes você já pensa na Páscoa, porque você tem produto que é importação, produto que demora muito tempo para chegar. Então, olhando o cenário que já tinha dificuldade em bacalhau, cara, o que a gente consegue suprir? Olhamos as oportunidades, vamos puxar maior volume desse produto e a gente conseguiu suprir um pouco essa dificuldade do bacalhau que vemos enfrentando aí, que é um problema geral. Aproveitar, pessoal, esse momento para dar um recado muito importante. A Seafood Brasil lançou o dossiê varejo de pescado.
Esse dossiê é um estudo que nós fizemos em parceria com alguns compradores de varejo de pescado, inclusive o Fernandinho, que deu aí o testemunho dele sobre os desafios e oportunidades desse setor. Um dos temas muito importantes é a questão da conveniência no nosso setor. Então vou aproveitar esse tema da pesquisa para explorar isso com vocês. O Carrefour tem diferentes canais, né? Vocês atuam desde o atacarejo até a loja de conveniência, né? De proximidade. E esse varejo, a depender do canal, procura levar um produto de conveniência também. Queria saber como é que vocês avaliam essa questão dentro do Carrefour. A gente sempre tem olhado para isso, principalmente o Carrefour, que é a área que a gente atua, mas a gente sempre tem buscado essa aproximação com o cliente, através de produtos que estejam adequados para o cliente, com embalagens menores, embalagens diferenciadas como embalagem familiar. Hoje a gente trabalha com embalagem familiar, que são embalagens no autosserviço para famílias, a gente trabalha com embalagens individuais, pensando naquelas famílias menores, e a gente tem ampliado muito o nosso leque de sortimento. Hoje a gente trabalha com um sortimento muito forte no Carrefour. A gente tem uma bandeira muito forte que é o Express, que é uma loja de proximidade, que você já deve ter acompanhado ela, Sim. Que a gente tem introduzido agora nas áreas Express comerciais peixes congelados e peixe fresco em ATM, como filé de tilápia e filé de salmão, buscando aquela proximidade daquele cliente que está do lado ali, que às vezes o cara não precisa pegar o carro, ele pode ir dali, sair da casa dele a pé. Até eu tive esses dias um retorno de uma loja do Express que falou que tem um cliente residencial que mora do lado, que ele pegava o carro e tinha que andar quase tipo 3 km, que virava quase 25 minutos. E ele vai lá na loja, pega um filézinho de tilápia, filé de salmão fresco e leva para casa. E ele falou para ele que ele já era cliente, a partir dali ele fidelizou 100%. Então a gente busca essa aproximação com o cliente, olhando para cada lado das bandeiras que a gente trabalha. Perfeito. E até nesse sentido, procurando a praticidade também. Então, aquele cliente que ele está ali próximo à sua residência, ele quer praticidade. Então, a gente pensou muito bem na questão de quais produtos colocar dentro desse formato, embalagens menores, embalagem onde o cliente consegue tirar unitário um determinado produto. Então, pega uma posta de salmão. Então, tem 3 postas ali dentro no saquinho padrão. Então, ele consegue pegar uma embalagem só, abrir uma embalagem só, fechar novamente aquela embalagem e voltar para o freezer. Então acho que todo esse cenário a gente sempre entende e pensa nesse cliente ali final, que são das lojas de proximidade. Perfeito. Queria aproveitar e explorar um tema com vocês. Está aqui, ó, capa da revista Seafood Brasil, que acaba de sair, Nada Será Como Antes. Essa matéria trata das canetas emagrecedoras, né? Canetas ou esses medicamentos que ajudam as pessoas a controlar melhor o peso e perder peso, né, principalmente. E qual é o impacto que isso gera para o mercado de proteínas de maneira geral, né, e em especial para o pescado. Na avaliação de vocês, isso ajuda ou atrapalha o peixe? Olha, isso acho que virou febre no Brasil, né? Até então eu desconhecia desse movimento todo das canetas emagrecedoras, mas acompanhando alguns sites aí e olhando alguns especialistas, ampliou muito. E eu vi um varejista muito forte falando que teve uma redução drástica no arroz. E está linkado muito carboidrato, muito por causa da caneta. Eu acredito que a caneta, quando você olha para essa caneta, olhando versus o peixe, eu não vejo grandes riscos, porque eu acho que ela traz um impacto muito negativo para o carboidrato. Eu acho que o peixe, que é aquilo que eu falei, quando falar muito em saudabilidade, qualidade de vida, o peixe ele é uma das proteínas principal. Então, quando mesmo a pessoa fala assim, eu vou usar caneta ou eu vou pensar nisso, o peixe é uma das proteínas que ela não sai da lista. Eu tive o contato com uma pessoa que estava usando essas canetas emagrecedoras, conversando com ela algumas coisas, e ela falou, eu usei a caneta, parei de comer arroz, parei de comer isso, mas ela falou uma coisa engraçada, ela falou assim, e o peixe? Ela falou, não, mas eu continuo comendo meu peixinho ele é light, porque o peixe é saudável. Não é uma proteína que fala assim, eu vou ter que tirar porque ela engorda. Então o peixe, eu acho que ele não sofre tanto. Nesse sentido, que agora virou como que eu posso colocar a palavra? Virou uma modinha. Tá. Que todo mundo quer usar agora porque o emagrecimento é muito rápido. Mas eu acho que a proteína, o peixe não sofre. Peixe é light, aí fica o recado, pessoal. Gente, o peixe é light, é saudável. E o peixe é a proteína mais saudável, tanto para quem quer ter uma qualidade de vida, para quem quer emagrecer, o peixe ele vai estar sempre na lista de compra, não tem como sair.
Vai amarrando um pouco as coisas, né? A gente trouxe esse assunto e eu pensei naquilo que você falou sobre a Semana Santa, né? O que justifica o resultado da Semana Santa? Não só o desempenho que vocês tiveram, mas a gente fez entrevistas aqui com vários operadores do varejo e também do food, e eles foram unânimes em dizer que essa Semana Santa foi uma das melhores da história. E isso tem a ver, na tua opinião, justamente com essa questão cultural? Bem colocado, Ricardo. Eu acho que sim. E eu vou te falar o porquê. A minha família, ela é muito religiosa. Eu vou colocar um contexto para poder falar sobre a Semana do Pescado. Sim. Semana Santa. A Semana Santa. Minha família é muito religiosa. E nesse período, eu acho que eu nunca vi eles tão... um período religioso tão forte, tão determinados, quanto os anos anteriores. É mesmo? E isso traz automaticamente um ponto que o cara fala assim, eu tive muitos tios que falou assim, não, nos 40 dias eu não vou comer carne. Então respeitar a quaresma mesmo. Quaresma mesmo. Eu tinha uma tia minha que eu fazia muito tempo que eu nunca via ela fazendo isso. Esse ano eu vou respeitar. E foi muito peixe. Então eu percebi isso muito forte. E eu vou falar, nós poderíamos ter vendido muito mais. Muito mais. Eu acho que a gente vendeu bem, todas as categorias cresceu, eu vi que várias redes postaram crescimentos astronômicos, mas eu acho que a gente poderia crescer muito mais. Porque a gente parou na barreira de pessoas, e isso impacta muito. Mas a gente tinha produto, a gente tinha preço competitivo, e assim, e trazer tão cenário. Você sabe qual que é o peixe mais vendido? Qual? Fresco? Qual? Tilápia. Filé de tilápia? Tilápia Ou inteira. tilápia inteira? Tilápia inteira. Você sabia que é o tilápia inteira, em volume, tilápia inteira é o maior. Em valor agregado, sabe qual que é? Salmão. Salmão. Tilápia e salmão. Tilápia e salmão. Os reis da peixaria. É os reis da peixaria. E o filé de tilápia, por ele já ser o filezinho, cara, vendeu muito forte. E nesse período, às vezes o cliente fala assim, não, já tá o filezinho, eu quero filé. Mas a gente só não entregou mais, que eu acho que é um grande desafio para a cadeia do pescado, e aí é um desafio que tem que ser falado muito, indústria e varejo, para que possam entender, é a dificuldade de mão de obra. Vamos entrar nesse tema, justamente. Esse é um tema central e ele também aparece na pesquisa, no dossiê, e também na nossa feira, na Seafood Show, ele é um tema central por conta do prêmio dos melhores peixeiros. A gente sabe, e há muito tempo houve, que existe um problema crônico mesmo de atração de talentos para essa área. São poucos aqueles que querem virar peixeiros. Mas você acha que chegou num ponto crítico? Na realidade, assim, nós temos um ponto crítico de pessoas mesmo, quando se fala para contratação, em todas as áreas. Mas quando você fala para peixaria, ele se torna muito mais crítico. Porque de 3 pessoas que chegam num supermercado para ser contratado, cara, a opção das 3 pessoas é ir para qualquer outro setor, menos a peixaria. Então, é uma dificuldade muito grande de mão de obra. Então, eu vejo um desafio gigantesco. Se a gente não olhar isso com bons olhos, a gente tem, provavelmente, no futuro, um fim de peixarias frescas. E você, quero aqui parabenizar o Ricardo pelo excelente trabalho que você criou, que é os melhores peixeiros do Brasil. Isso eu posso dizer, até para dar os créditos aí, isso foi um trabalho do coletivo, viu? Muita gente deu essa ideia, a gente foi que realmente materializou, né? Conseguiu executar, mas muita gente deu essa ideia do... E isso traz toda a diferença. Eu tenho, na primeira edição dos melhores peixeiros do Brasil, eu tenho o Samuel que ganhou, um menininho que ele veio lá do Nordeste, veio para São Paulo trabalhar. No dia que ele ganhou, ele fez uma chamada de vídeo para a mãe dele, mostrando, mãe, eu ganhei. E até hoje ele fala que lá na cidade onde a mãe dele tá, que ele saiu na revista, a mãe dele tem a revista que mostra para as pessoas que o filho dele saiu como o melhor peixeiro do Brasil. Isso traz uma relevância muito grande com o negócio. Isso faz toda a diferença. Por quê? Cada vez mais temos menos pessoas na peixaria. E a peixaria, a gente sabe que a peixaria fresca ela é atendimento. Diferente do congelado, que é autosserviço, você coloca e o cliente pega, porque a indústria já faz todo o processo. O peixe fresco é atendimento. Você precisa de ter alguém ali para atender. E não só atender, porque eu costumo dizer que o peixeiro nosso, ele não é atender, ele é vendedor. Porque hoje, por mais que a gente fale em saudabilidade, que a gente fala tudo isso, você sabia que o cliente ainda tem uma grande dificuldade para comprar peixe. Porque diferente do cara que compra peixe e compra outras proteínas, o cara que chega no açougue, ele vai comprar um bife de contrafilé, ele já sabe o que ele vai fazer com o bife de contrafilé. Ele sabe o que ele vai fazer com a 100, mas quando o cara ele chega na frente daquela peixaria do Carrefour
que ele vê mais de 38 referências de peixe. Que você tem peixe de rio, você tem peixe de mar, você tem peixe para fazer cozido, você tem peixe para fazer frito, você tem peixe que não é para fazer assado, que é para fazer cozido, peixe que é para fazer cozido, que não é para fazer assado, e ele se perde, ele fala assim, cara, o que eu faço? Pois é. E aí ele tem peixe barato, você tem peixe nobre, e aí entra a função do peixeiro vendedor, porque ele precisa ser um vendedor nessa hora, porque na hora que o cliente chegar, ele precisa falar para o cliente, o que você procura? Você procura um peixe para fazer assado, cozido, você quer um peixe suave, um peixe mais forte, você quer um peixe de carne branca, carne escura, e aí ele tem que começar a fazer o processo. Ó, eu tenho um badejo, que é um excelente peixe de carne branca, para fazer uma muqueca, fazer você pode fazer ele grelhado, e aí ele vai descendo conforme o que o Como se fosse um organograma aqui, né? Você vai dividindo assim, cada um na sua casinha e você vai descendo. Aí tem as rotas, né? As rotas, conforme o peixe que o cliente quer, conforme o cliente quer pagar, qual que é o valor, e aí ele vai fazer a venda. Agora imagina, sem esse peixeiro, a gente não tem venda, a gente não tem o atendimento e a gente não consegue fazer. E aí a gente vê um futuro com a peixaria fresca meio incerto. Sim. Então, assim, a peixaria fresca hoje se torna um diferencial, mas a gente sofre muito com mão de obras. É o grande desafio hoje, que eu falo, não é só do varejo, é um desafio de todos. Porque não é só o varejo que tem que se preocupar, porque o pescador precisa se preocupar com isso, a indústria precisa se preocupar com isso, porque sem a peixaria fresca, o cara que pesca vai vender para quem? Só para a indústria? Pois é. Agora sim, onde que está, ovo e galinha esse negócio, né? Então assim, paga-se mais para o peixeiro, para valorizar a profissão, ou a gente tem que trabalhar nas condições de trabalho que muitas vezes para alguns pode parecer insalubre, porque o cara vai lá, ele faz uma entrega das plataformas de entrega aí que eu não vou fazer propaganda, ou ele vai virar motorista de aplicativo e ele faz a conta ali, aquela conta mais assim de padaria, e fala, eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais, né? Essa conta, você acha que é isso que está atrapalhando, vocês dois, a questão da mão de obra? Esse é o problema principal ou não? É mais a grana ou é mais as condições de trabalho? Eu acho que eu sempre falo com isso, que eu vejo alguns cenários diferentes. Eu vejo a redução de pessoas, a gente vai vendo assim, diferente dos nossos pais lá atrás, que teve 4 filhos, 3, a quantidade de pessoas, ela se torna menor. E hoje, os jovens que estão vindo hoje em dia, ele quer isso, ele não quer se apegar a trabalhar todos os dias, ele quer flexibilidade, aí ele quer algo que seja home, ele quer uma independência financeira, ele quer fazer um motoboy, ele quer fazer um Uber, e aí você tem a facilidade, hoje para você ser Uber você não precisa ter carro, você só precisa ter um cartão de crédito e ir lá pegar um carro pela uma localiza, qualquer locadora e você fazer isso. Então isso acaba tirando um pouco mais esse pessoal do varejo. Mas essa flexibilidade também é uma armadilha, né? Porque o cara acha que ele tem flexibilidade, só que para fazer dinheiro tem que trabalhar 20 horas por dia. E aí, se ele estivesse trabalhando num grupo sólido, como é o caso do Carrefour, ele é CLT, né? E ele tem toda a proteção que a proteção, você tem um convênio, você tem todo um processo. Mas eu acho que é um grande desafio. Eu acho que é algo que cada vez mais a gente tem que olhar com carinho, pensar o que a gente vai fazer. E todas as iniciativas, elas são muito válidas, tá? Como a iniciativa que você fez, eu acho que ela traz... Hoje eu vejo peixeiro. Chefe, quando que vai começar? Chefe, você manda um link para nós queremos participar. Então isso faz motivar, isso faz as pessoas quererem ir para a peixaria, porque elas são reconhecidas. Então eu acho que isso é um diferencial que precisa ser, e eu acho que cada vez mais a indústria precisa pensar, o varejo precisa pensar, para que a gente possa cada vez mais formar líderes, formar peixeiro, e que a gente mantenha essa cadeia, que é a cadeia do peixe fresco, sempre viva, porque ela faz toda a diferença. Ela é a cadeia principal da proteína saudável. Se der mais proteínas, me desculpem. Nós estamos aqui para defender o peixe, né, gente? Eu preciso... Vamos defender o nosso peixe. Vamos vender o nosso peixe. Vou defender o meu peixe. E até para fortalecer toda a peixaria e os peixeiros, internamente a gente tem um grupo chamado Eiros. Eiros? Isso. Boa, Débora. A gente tem bem uma colocado. escola onde a gente abre para todas as pessoas que participam do grupo, que trabalham no grupo, para se inscreverem e querer aprender um pouco mais sobre a categoria. Ah, que bacana. Então é Eiros porque... Bem colocado, porque às vezes você fala assim, pô, mas o que vocês estão fazendo para poder mudar isso também? Pessoas e atrair. Bem colocado, Dema. Obrigado. Cara, a gente criou o Eiros, o Carrefour criou o Eiros, que é dar oportunidade, porque é o seguinte, a gente está falando das pessoas que há dificuldade de contratar direto para peixaria. Mas e aquele cara que às vezes está trabalhando no bazar, ou no têxtil,
ou abastecendo sabão em pó, ele passa na frente da peixeira e fala, nossa, já não tá a trabalhar aqui? Ah, mas não... Então a gente criou o Eiros, que é dentro da loja, pessoas que querem oportunidade de ser eiros dentro de peixaria, peixaria, açougue, padeiro, e peixeiro, e aí ele vai para uma escola de eiros nossa, que o Carrefour criou, ele fica lá um período aprendendo toda a parte técnica, e depois ele já volta para o setor como peixeiro mesmo, tá? Isso é algo para nós, assim, tá trazendo algo muito positivo, a gente está vendo muitas pessoas vindo para a área de peixeiro, para a área de açougueiro e padeiro também, através dessa escola que a gente criou. Então, isso são iniciativas que são muito válidas. Eu ia perguntar justamente isso. Qual é o papel do varejo para resolver esse problema? Você já falou. Agora, qual é o papel da indústria? Como é que a indústria pode ajudar a resolver o problema da mão de obra? Eu não conseguiria dizer exatamente o que a gente poderia pensar, mas era algo que a gente poderia analisar e pensar o que a gente pode fazer. Uma das coisas que eu venho falando muito com fornecedores, porque a gente fala muito sobre promotor de congelado, né? Tem muito promotor e demonstrador e degustador. Mas você já viu o promotor de peixe fresco? Nunca vi. Então, eu estou movimentando o varejo, a indústria sobre isso aí. Eu tenho chamado os meus fornecedores e falado assim, pessoal, para a próxima Páscoa, eu quero ver promotor de peixe fresco. Ah, mas o meu peixe fresco, porque a gente costuma brincar que o produto congelado, ele tem marca, né? Sim. O produto de peixe de extrativismo, peixe de cativeiro, ele se torna genérico. Uma vez que você coloca na banca de gelo, você deixa de ter a marca do fornecedor. Então, é uma dificuldade do cara querer colocar promotor. Mas eu falei, pessoal, falando com a indústria, principalmente com os fornecedores, falei, pessoal, a gente precisa pensar no coletivo. Eu preciso pensar que eu preciso ter um promotor aqui, cada um precisa ter um promotor, e se lá dentro o cara abastecer o meu, ele vai abastecer o seu, ele vai abastecer aqui, mas a gente precisa ter uma mão de obra especializada para a peixaria, para dar suporte para as peixarias. Isso é fundamental para o sucesso da peixaria fresca, porque hoje a indústria faz muito bem com congelado. Hoje você tem um promotor que vai lá e abastece a marca do congelado dele. Ele tem um promotor que vai lá, que faz a degustação. Mas quando eu vejo para o peixe fresco, a gente ainda não tem isso. Pois é. Pessoal, quantos desafios, né? E oportunidades também que esse nosso setor nos traz. Eu queria encerrar esse episódio aqui agradecendo a vocês dois, Fernando, Demo. Foi um prazer ter vocês aqui. Eu espero que a gente possa repetir essa conversa aqui com novos elementos, celebrar bons resultados também na próxima Páscoa, nova conquista. E quem sabe a gente não se encontra aí novamente no Prêmio Melhores Peixeiros do Brasil, lá na Seafood Show. Com certeza. E nós vamos buscar para buscar o primeiro colocado, hein? Maravilha. Tenho certeza que vocês vão fazer um excelente papel aí. Então, pessoal, gostaria também de aproveitar esse momento para agradecer a APAS, né, que é a nossa parceira aqui na realização desse podcast, e também agradecer a vocês mais uma vez aí pela presença e desejar aí um excelente novo ciclo, porque agora começa um novo ano, né? Depois da Semana Santa, agora é a preparação para a Semana Santa 27. Então foi um prazer ter vocês aqui e ficar à disposição. Contem sempre conosco, estamos aí abertos para bater um papo, passar um pouco da nossa experiência e fruto é crescer cada vez mais a peixaria do Brasil. Perfeito, Demo. Obrigado pelo convite, acho que foi um momento muito importante de troca de conhecimento, acho que isso faz toda a diferença para a categoria e o objetivo todos nós é cada vez mais alavancar essa categoria que é o peixe, tanto fresco como congelado. Perfeito. É isso, pessoal. Coma peixe. Um abraço, até a próxima. Tchau.